O conceito apresentado aqui pela Arquifuturo nos leva a um painel agora, onde a ideia de criação de um network, de uma rede de troca de experiências entre prefeitos, pudesse colaborar com o crescimento, o desenvolvimento sustentável do planeta todo. E a Arquifuturo está convidando para participar dessa mesa o prefeito Mark Holland, que eu peço que suba ao palco, que é o prefeito de Kansas City, nos Estados Unidos. Ele lidera um projeto de reurbanização chamado Healthy Campus, no centro da cidade, e prevê a integração da comunidade do Lago Big Eleven e um projeto de revitalização que envolve a construção de um centro comunitário, pequenas empresas, feiras urbanas, transporte público, lazer e educação. Nós queremos também convidar o nosso anfitrião, prefeito Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, advogado, ex-professor de teoria política contemporânea da USP, foi analista de investimento do Unibanco, consultor da Fundação de Pesquisas Econômicas, a FIP, e ministro da Educação de 2005 a 2012. Também temos um outro convidado internacional, o prefeito Rui Moreira, que é o prefeito da cidade do Porto, em Portugal, empresário, presidente da Associação Comercial do Porto, e fez parte dos conselhos nas áreas de comércio, cultura e ensino na Universidade do Porto e na Universidade Católica. Queremos convidar também o prefeito Paulo Barbosa, que é o prefeito da cidade de Santos. Foi deputado estadual de São Paulo por 2 mandatos, secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, secretário de Desenvolvimento Social e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E, finalmente, convidamos o prefeito Gabriel Ferrato, prefeito de Piracicaba, que já esteve conosco ontem, é economista pela Unimep, mestre em Saúde Pública pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Economia pela Unicamp, e estudou nas universidades de York, na Inglaterra, e Pompeu Fabra, na Espanha. De 2009 a 2012, foi o secretário de Educação de Piracicaba. E nós vamos abrir este nosso painel de troca de experiência, pedindo primeiramente ao prefeito Mark Holland que faça a sua intervenção, mas eu queria contextualizar isso. Das 5 cidades que estão aqui representadas, 4 delas são cortadas por rios. E a cidade de Santos tem o mar para enfrentar. Mas os rios e os corpos d'água, inclusive o oceano, podem ser um problema de grandes proporções, ou podem ser uma grande solução, um grande alavancador para as cidades. Depende de como se estabelece esta relação entre a cidade, a comunidade e os seus corpos d'água. A cidade de Kansas City tem alguns problemas para resolver e judicialmente está, digamos, condenada a buscar soluções para os seus problemas de drenagem urbana. E a prefeitura encontrou um caminho. E nós queríamos pedir ao prefeito Mark Holland que compartilhasse conosco a proposta encontrada para a cidade de Kansas City de convivência com os rios, com as águas e a solução dos seus graves problemas de enchentes que eram frequentes na cidade. Por favor, prefeito Mark Holland. Well, thank you very much. I first want to just say thank you to Arquifuturo for the invitation to be here and for the hospitality of Brazil. It's my first time to Brazil, and I'm very delighted to be here. We have, just to give a little bit of background on Kansas City, Kansas, we're we're the 3rd largest city in the state of Kansas, and we have one of the highest unemployment rates and one of the highest poor areas. And in 2009, the Kansas Health Institute ranked the county-by-county health rankings, and we were ranked 105th out of 105 counties, dead last in the state of Kansas. And they used about 30 different metrics to identify overall health. The #1 correlate, as you might guess, is poverty. And we needed to address a number of issues. So out of that was in 2009, we pulled together a group we called Healthy Communities Wyandotte with 5 areas. And the 5 areas are communication, education, and not just education about health, but educational outcomes generally.
Because in the United States, if you graduate from high school, you live literally 6 years longer on average. And if you graduate from college, you live 6 years longer than that. So education was a major component. Also access to healthy food and to grocery stores. We have a dearth of grocery stores in our community. And access to health care. The Affordable Care Act that President Obama pushed through was a big advantage for our city. We have 5% of the state's population, but 10% of the state's uninsured. So the Affordable Care Act has helped us dramatically. Also, access to healthy infrastructure. So as we were looking at these issues, we have an opportunity right now in our downtown, and our downtown is one of the hardest hit areas. It's one of the poorest areas, not only in our city, but in the metropolitan area. We looked at the possibility of creating a healthy campus where we could address a number of these metrics in one place. The theory being that we want to build a national model for healthy living in an urban area, because we believe if we can move the needle in downtown Kansas City, Kansas, then we can move the needle anywhere in the United States. So we want to look at building a new parkway around a waterway that's been covered up for many years. The drainage was routed poorly, and we took away the natural infrastructure, and wanting to go back, we're required by the Environmental Protection Agency at the federal level to invest $400 million in new storm infrastructure in our city. And this parkway can be a way of addressing green infrastructure rather than gray infrastructure underground. We also want to build a community center for healthy infrastructure so people can make healthy lifestyle choices about exercise and learning to cook and doing other things that are beneficial. We also want to build a new grocery store in this food desert and give people an opportunity for access to healthy, affordable food. If we can do those three things, we can change the model of the health outcomes in our city. And this infrastructure investment, this vision that we have, pushed along by data we didn't want, of having a very unhealthy community, but in being inspired by the opportunity to make a real change and to move the needle. So the Healthy Campus concept is what's driving us moving forward. Muito obrigado, prefeito Holland. Thank you very much, Como a gente pode ver, As we can uma see, questão relacionada com os desafios para resolver problemas ambientais pode ser orientado para transformar a comunidade numa comunidade muito mais saudável. E, evidentemente, que lá não é muito diferente daqui, embora o conceito e o modelo seja, as questões relacionadas com saúde são extremamente caras para os cofres públicos. São Paulo tem os seus problemas. Nós ouvimos aqui, inclusive, várias experiências de propostas que estão sendo desenvolvidas para a convivência da cidade de São Paulo com suas águas, os seus rios, com os seus desafios. E nós gostaríamos de perguntar ao prefeito Haddad como estão as propostas, como estão no enfoque da prefeitura as propostas e os desafios da cidade de São Paulo para essa questão, que em algum tempo a gente assistia na televisão pelo Brasil afora os problemas das enchentes de São Paulo, e agora nós estamos vendo o oposto. Como é que está sendo, prefeito, esta relação da cidade de São Paulo com as suas águas e os seus desafios? Bem, há um tensionamento de São Paulo com a questão das águas que é histórico, porque é uma cidade com 1.500 km² e 4.500 km de córregos ou rios. Se nós levarmos em conta as duas margens desses córregos, dá praticamente o litoral brasileiro inteiro dentro da cidade. Então, a relação da cidade com as suas águas sempre foi uma relação tensa e de ocupação desenfreada das margens e das várzeas dos rios. Daí os problemas recorrentes de drenagem que São Paulo enfrenta até hoje, com muito menos dramaticidade do que no passado recente, mas ainda temos desafios importantes pela frente. Hoje nós estamos com o maior conjunto de obras de drenagem da história da cidade, que eu acho que vai colocar, não um ponto final, porque não existe ponto final na vida da cidade, mas vai avançar muito o combate a enchentes em São Paulo. Mas nós estamos convivendo, como você disse, com um problema inédito. Nós nunca tivemos problema de abastecimento de água. E eu acho que as razões da crise de abastecimento ainda não estão claras. Se é apenas a questão da seca, que é severa, e talvez desde os anos 50 não tenhamos uma seca tão severa, ou se é também uma questão de planejamento das
das obras necessárias para garantir a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo. O debate ainda não foi estabelecido, na minha opinião, com a profundidade exigida pelo nível da crise que nós estamos vivendo. Hoje nós batemos um novo recorde na Cantareira, perverso, né? Estamos aí com um enfrentamento da Agência Nacional com a Sabesp em relação à segunda cota do volume morto, o que é, enfim, para os prefeitos da região metropolitana, uma situação dramática, porque não tem a gestão do abastecimento de água. E, para além disso, nós temos a questão da coleta e tratamento de esgoto na cidade de São Paulo, que ainda está muito aquém do potencial da própria cidade. A estimativa é que 50% do esgoto da cidade ainda não é tratado, embora as pessoas paguem nas suas contas de água pelo tratamento de esgoto, do esgoto que não é feito. E eu termino dizendo que um desafio importante que está colocado é a questão da ocupação das margens dos rios, porque eu acho que vai estabelecer talvez o último cartão postal da cidade de São Paulo. Os nossos cartões postais ainda são dos anos 50. Quando a gente dá um cartão postal de São Paulo, é MASP, Parque do Ibirapuera, Copan, que são marcos dos anos 50. De lá para cá, a cidade não evoluiu, é um exagero, evoluiu pouco em relação a marcos importantes. E eu acho que os rios vão dar o desenho final da cidade, sobretudo Pinheiros e o Tietê. Eu acho que São Paulo, a cara final de São Paulo é o que nós vamos fazer com as margens desses dois grandes rios. Eu acho que o Pinheiro já está ganhando uma cara, alguns gostam, outros não, mas eu acho que o que nós fizemos, sobretudo com o Tietê, a partir da desrodoviarização das marginais, que tem a ver com o apoio norte, tem a ver com o Rodoanel, é o que vai ser do futuro de São Paulo. Então, para nós, o desafio da água, como eu procurei em poucos minutos dizer, abastecimento, saneamento, drenagem e urbanismo, eu acho que o assunto de São Paulo daqui para frente vai ser água. Eu acho que nós não vamos escapar de debater muito a questão das águas daqui para frente. Até bem oportuno que a gente esteja discutindo isso aqui no Arco Futuro. Aliás, a definição do tema foi anterior à crise. Então, o pessoal aqui já tem um ar meio profético, né? O Tomás e a equipe dele já estão profetizando quase nas questões da cidade. Mas este, na verdade, é o desafio, Arco Futuro. É prever as coisas que vão afetar a nossa cidade. Eu queria dar um recado para vocês. Como nós temos um painel aqui comprometido com o tempo, nós queríamos que vocês já mandassem as perguntas. Independente de como vai ser o tema, porque o tema vai ser mais ou menos esse que nós estamos tratando, se vocês têm alguma curiosidade, já vão mandando as perguntas, que a gente queria poder fazer uma segunda rodada, já com as perguntas do auditório. Vamos agora pedir ao nosso prefeito Moreira, da cidade do Porto, que tem um belo rio atravessando a cidade, está à beira do mar, ou seja, já tem os dois problemas, do rio e o mar. Por outro lado, a cidade do Porto conseguiu alcançar um estágio impressionante de solução para os seus problemas urbanos. E tem uma relação muito madura, muito, digamos, interessante com essas questões de saneamento, de ocupação. Então, nós queríamos que o prefeito Moreira comentasse um pouquinho conosco como é a relação da sua cidade com as suas águas e com o desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Queria começar por agradecer aos organizadores, ao Arco Futuro, o convite, e também cumprimentar os presentes, principalmente o Sr. Prefeito de São Paulo, dizer que para mim é um grande prazer estar aqui. Vou tentar falar lentamente para que compreendam melhor o português de Portugal. Bom, o Porto, como o nome diz, é uma cidade que deve tudo à sua relação com a água. Foi, de facto, Porto. Hoje as atividades portuárias saíram para um porto exterior a poucos quilómetros da cidade, mas o Porto desenvolveu-se à volta do seu rio e também do seu mar, porque o rio está, o Porto, cidade, está na foz do Rio Douro, na sua ligação com o Oceano Atlântico. A partir do momento em que as atividades portuárias abandonaram o rio,
estamos a falar nos anos 40 do século passado, a cidade teve uma enorme transformação. De alguma maneira, muitas das suas atividades tradicionais eram ligadas à água, à faina dos portos, e essa desapareceu. Mas, ao mesmo tempo, houve também outras transformações muito importantes. O Rio Douro, que era um rio torrentoso, passou a ser um rio domado por barragens. Deixou de haver grandes inundações, grandes cheias, que faziam muitos mortos e faziam grande destruição na cidade até aos anos 60 do século passado. Mas, ao mesmo tempo, agora que o rio está domado, temos o Oceano Atlântico que não está, porque as alterações climáticas provocaram nestes últimos anos, em particular este inverno, um conjunto de tempestades que são previsíveis nos próximos anos e que até agora não eram conhecidas e que nos obrigam agora a já não olhar à torrente do rio, mas à torrente do mar. Estas são, de facto, ameaças significativas. Mas tem sido feito um grande trabalho a nível da água. Nós temos sorte porque não temos falta de recursos hídricos. A cidade do Porto está situada numa zona atlântica onde a influência dos ventos marítimos faz com que chova muito. Quem já foi ao Porto provavelmente apanhou chuva. E tem também a vantagem de ter um ridor que foi limpo nos últimos anos e que permite a captação de água de excelente qualidade. E foi feito também um grande investimento pelos meus antecessores naquilo que é a rede completa de água, desde a captação até à distribuição, ao tratamento das águas, do saneamento, dos esgotos e das águas pluviais. Hoje, 100% das casas do Porto estão servidas por água de muito boa qualidade, fornecida por uma empresa municipal, que é do município e que eu não vou vender, não vai haver privatização. Para que fique claro, 98,5% das casas têm ligação à rede de saneamento e este ano acabaremos certamente por chegar aos 100%, e todas as águas são tratadas em duas estações de tratamento de águas residuais. A grande vantagem disto é que, subitamente, as praias do Porto, onde o rio desaguava, que eram praias muitas vezes sujas pelo efeito do rio, têm hoje bandeira azul e são hoje reconhecidas como praias balneares, o que dentro de uma cidade é uma coisa improvável. O grande problema que temos agora, e que nos obriga a pensar no futuro, é, subitamente, o tratamento do rio, o tratamento das ribeiras, que está em curso, e o tratamento das praias faz aumentar a procura e a tensão imobiliária sobre essas frentes. A forma que o grande desafio que se vai colocar à cidade e que temos que desenhar é como é que depois de termos conseguido resolver um problema, conseguimos evitar agora que a natural tensão descarregue novamente sobre essas margens que agora estão tratadas uma nova carga. Mas, ao mesmo tempo, também queremos atrair turismo, queremos atrair crescimento económico. E, portanto, esta questão da sustentabilidade das margens, do rio, das ribeiras, dos parques e também do oceano e das praias é seguramente o grande desafio que nós temos pela frente. Muito obrigado, prefeito. Nós vamos aproveitar aqui o gancho e as colocações do prefeito Haddad, quando ele comentou sobre essa dificuldade de a prefeitura não ter a gestão da água, do saneamento, não está na governabilidade da prefeitura. Embora nós aqui, prefeitos, sabemos que para a maioria da população isso é absolutamente irrelevante. Se ele está sem água em casa, ele vai culpar o prefeito. Se não tem esgoto, ele vai cobrar do prefeito. Eles não tratam desse assunto como a gente está tratando aqui. Mas no caso específico de Piracicaba, nós temos uma situação interessante porque a gestão da água lá é municipal. E o rio Piracicaba, que corta a cidade, já se tornou num patrimônio econômico, além de ser um patrimônio natural, em função das atividades econômicas que acabaram se desenvolvendo ao longo do rio. E a gente queria ouvir um pouquinho do prefeito Gabriel sobre essa experiência de gestão da água no enfoque municipal e a importância desta relação, seja ela econômica, social, ambiental, do rio com a cidade.
Bom, cumprimentando a todos presentes, aqui os colegas aqui. Em primeiro lugar, dizer o seguinte: nós somos o último município afetado pelo sistema Cantareira, ou seja, estamos no fim da linha e, portanto, toda a questão do sistema Cantareira nos afeta fundamentalmente e afeta desde os anos 60, quando foi criado o sistema. E por conta disto, e voltando aí no tempo, né, nós tivemos toda a bacia, inclusive que compõe o Piracicaba, a chamada Bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, durante muito tempo um rio muito poluído. O rio Piracicaba era muito poluído. Tanto é que perdemos as possibilidades que tínhamos ali de pesca, né, artesanal e assim por diante. Por conta disto, final dos anos 70 do século passado, claro, início dos 80, Piracicaba tomou uma decisão, eu participava do governo já na época, o prefeito de então, de buscar água, retirar água não mais do Piracicaba. E nós fomos buscar um outro rio que forma um afluente do Piracicaba, que é o chamado Rio Corumbataí. Então, essa foi uma decisão de mais de 30 anos, 30 anos atrás, portanto, e que hoje tem impedido que Piracicaba tenha o problema da água. Por mais que o rio já não tenha mais água. Quem andar passar por Piracicaba hoje vai ver pedras no rio e não vai enxergar praticamente água. Portanto, uma decisão de prefeito de 30 anos atrás, que está garantindo o abastecimento de água hoje em Piracicaba, e nós passamos ao largo desta crise, né? Retiramos ainda 10% do Piracicaba. Então, essa é uma questão, diria, muito importante quando se coloca se colocam as decisões do prefeito, que não necessariamente estão voltadas para o curto prazo, mas um olhar mais de médio e longo prazo. Então, essa é uma questão que eu considero essencial. Segunda questão que eu considero essencial: esse novo rio, que é o Corumbataí, é o rio para o qual nós estamos voltados para a sua preservação, né? Os olhos nossos são voltados para a preservação desse rio. Por outro lado, Piracicaba, nesta área de saneamento, até porque tem uma empresa própria muito bem gerida, né? Nós temos 100%, tal como o Porto, nós temos 100% de atendimento de rede de água à população, temos mais de 99%, só não atendemos pequenos núcleos com rede de esgoto, portanto, rede de esgoto para toda a população, inclusive em alguns pontos na zona rural também, e atingimos agora, em julho de 2014, 100% de tratamento de esgoto. Portanto, a água que a gente devolve ao rio Piracicaba é uma água já tratada. E para fazer o tratamento de esgoto, nós utilizamos os ribeirões todos que jogam esgoto, né, jogavam esgoto, né, e chegavam ao rio Piracicaba. Então, todos os ribeirões que chegam a Piracicaba, ou córregos, né, eles já têm uma adutora, né, uma rede que capta esse esgoto. Portanto, estamos também preservando esses córregos que chegam ao Piracicaba. E, além disso, no plano diretor atual, que ainda estamos elaborando, né, nós estamos criando parques lineares ao longo desses córregos, de tal forma que a gente faça com que a população valorize esses espaços dos córregos, né, que são áreas de APPs, mas que também nós queremos utilizar essas áreas para que a população conviva com essas águas dos córregos, agora despoluídos, obviamente, de tal forma que a gente preserve também esses córregos e coloque a população participando, né, desses espaços. E, além disso, um outro passo que estamos dando agora, é a preservação das nascentes de subbacias da zona rural, que também produzem um pouco de água. Nosso cálculo de um trabalho recente, agora um diagnóstico recente, claro que não é na proporção de São Paulo, outras cidades maiores, mas em Piracicaba, essas nascentes, esses córregos na zona rural, garantiriam água para 60 mil habitantes. Então, nós temos que preservá-los olhando para o futuro. É claro que municípios de 60 mil habitantes tem diversos no país. Então, também são áreas que a gente está preservando, né, para poder garantir o recurso hídrico para o abastecimento da nossa população. Ampliando mais essa questão, não sei se posso entrar, se tenho tempo, mas 2 minutos. Eu tenho feito uma provocação que fiz lá no encontro do Arco Futuro em Piracicaba, né, que eu estou chamando de cidade 1000%.
O que é a cidade 1000%? Que é isso um pouco que Piracicaba tem perseguido. Que é 100% de rede de água, 100% de rede de esgoto, 100% de tratamento de esgoto, 100% de pavimentação das vias urbanas, 100% de iluminação pública, 100% de coleta de lixo, 100% de bairros com coleta seletiva de lixo, 100% de coleta, uma coisa grave que acontece nos municípios, coleta dos resíduos da construção civil. Em Piracicaba nós temos um sistema de caçambas que são totalmente controladas por um sistema online, 100% de coleta de logística reversa, ou seja, pneus, lâmpadas, etc. E 100%, afinal, do lixo reciclável, reciclado. Isso dá 1000%. Nós estamos com, acho que 900 e algumas coisas por cento, né? Nós estamos construindo agora uma usina de lixo, up-to-date em termos de tecnologia, né? E essa nova usina de lixo ficará pronta o ano que vem. Ela vai permitir esse 100% do lixo reciclável, reciclado. Então, esses são os conceitos com que a gente trabalha na gestão da cidade e tem a ver com a discussão colocada aqui da importância, né, dos prefeitos na gestão local dos diversos problemas. Tem questões de saúde, educação, enfim, que a gente pode discutir num outro momento, né? E discutir também, obviamente, aqui acho que os prefeitos brasileiros vão estar de acordo, a questão federativa, que é a questão que nos complica muito a vida para atender esses desafios colocados aqui na exposição. Muito obrigado, prefeito. Obrigado pelo desafio. Depois que ele fez essa provocação lá em Piracicaba, eu fiquei pensando nos quantos por cento a minha cidade tem, mas, na realidade, é um desafio interessante para ser abordado e deveria começar por este, que ele colocou por último, como é que nós, municípios, vamos fazer quando o percentual de recursos arrecadados, de impostos que chega no município para resolver todos esses problemas é tão desequilibrado no país como o Brasil. Isso aí é uma luta, esse conflito federativo que precisa ser abordado. Mas vamos passar ao prefeito Paulo, então, tratando de um assunto interessante. O prefeito Moreira falou que o rio está domado, mas o oceano não. E nós temos visto os relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas deixado claro que os eventos climáticos eles se tornarão mais frequentes e mais extremos daqui para frente. Ou seja, é muito complicado lidar com um oceano e as suas reações junto à sua comunidade. Santos, uma cidade litorânea, tem também os seus canais. Como é esta relação da cidade de Santos com as águas? Como é o trabalho de prevenção? E a gente viu aqui a experiência de Piracicaba fazendo um trabalho com muita antecipação do que poderia acontecer e agora conseguindo sobreviver a uma crise hídrica dessas proporções, porque lá atrás tomou uma decisão de buscar outras alternativas no seu suprimento de água. Como é que está sendo a experiência de Santos nessa relação com as águas, com o oceano, com o saneamento e os seus desafios aí pela sustentabilidade? Bom, agradecer aqui a organização do evento pelo convite, cumprimentar os prefeitos, colegas aqui. Dizer que Santos tem características um pouco diferentes em relação às cidades brasileiras, especialmente aqui que fazem parte. Nós temos uma área insular, nossa área de 39 quilômetros quadrados, né? Uma ilha, e a água, num primeiro momento da história, mostra isso, a história que pode ser encarada como uma barreira para o desenvolvimento econômico da cidade. E, na verdade, desde o passado, hoje, o presente e o futuro, a água se transformou na grande oportunidade de desenvolvimento da nossa cidade, né? Santos tem 468 anos, ou seja, de 1546, e lá, no século XIX, nós tivemos um grande investimento no porto em 1892, e desde então o porto vem se desenvolvendo, crescendo, com investimentos sucessivos. Hoje Santos tem o maior porto da América Latina. A atividade portuária é o grande vetor de desenvolvimento não só de Santos, mas de toda a nossa região da Baixada Santista, contribui para 1/3 das exportações brasileiras são realizadas pelo porto da nossa cidade, ou seja, o porto, um grande vetor de desenvolvimento econômico.
Depois, no século XX, nós tivemos também, decorrente das doenças daquela época por veiculação hídrica, nós tivemos um grande programa de saneamento desenvolvido pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, isso em 1905. E esse sistema de drenagem foi desenvolvido a partir dos canais da nossa cidade. Um sistema diferenciado e inovador no Brasil, inclusive hoje todo esse conjunto de ações que foram desenvolvidas nesse sistema de saneamento foram tombados pelo patrimônio histórico da nossa cidade. Os canais que hoje tiveram naquela época a oportunidade de separar o esgoto das águas pluviais, isso em 1905. Depois disso, uma série de investimentos que foram realizados, né? Eu diria, desde investimentos mais pontuais, como troca de hidrômetros, troca de tubulação de ferro fundido por PVC, que permitiram a Santos ter hoje um dos menores índices de perda de água. Nós estamos em torno de 22%, né, comparativamente no Brasil, um índice satisfatório, comparando com outras cidades, com a realidade nacional. Estamos dando continuidade a esses investimentos, temos hoje um grande programa de drenagem, macrodrenagem, especialmente na região periférica, um programa de combate às enchentes que conta com apoio do Banco Mundial hoje, do governo federal, do governo estadual, os maiores programas de macrodrenagem em desenvolvimento hoje no país. E agora, no futuro, na perspectiva de futuro, o que se avizinha para a cidade também é um novo vetor de desenvolvimento econômico advindo das águas. Hoje nós temos as descobertas do pré-sal no Brasil, estão localizadas aí basicamente em 4 estados da federação: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná. E hoje toda a operação pela exploração da bacia de Santos, onde estão as maiores descobertas do pré-sal, a Petrobras está sediando na cidade, né, de Santos. Isso vai certamente gerar um outro ciclo de desenvolvimento econômico bastante expressivo em nossa cidade. Isso, essa série de fatores combinados, eu diria, levaram muito os fatores como qualidade de vida da cidade, que hoje tem o 6º IDH do Brasil, e a água certamente, além de ser um grande vetor de desenvolvimento econômico, as soluções que foram desenvolvidas contribuíram para que Santos pudesse ter patamares diferenciados em relação à qualidade de vida, que hoje eu diria que é o grande atrativo da nossa cidade. Com relação a tratamento de água, esgoto, hoje nós temos 100% também tratamento de água e esgoto, com muitos investimentos sendo planejados, porque esses investimentos são recorrentes, é necessário que a gente possa dar continuidade. Na verdade, são investimentos que foram feitos no passado, se repetem no presente e precisam ser planejados para o futuro, porque hoje essa crise da água que assola o Brasil tem uma fundamentação logicamente nas questões climáticas. Hoje esse é um problema nacional e que precisa ser enfrentado, e muitas vezes os municípios, colocando aqui um tema relevante para que a gente possa debater, os municípios, né, a União, o Estado, no caso do Brasil, são figuras jurídicas fundamentais e importantes, mas ninguém vive na União, ninguém vive no Estado. As pessoas vivem, moram, residem nos municípios. E é nos municípios que se encontram os principais desafios, os principais problemas. E muitas vezes os prefeitos, né, o poder local acaba sendo cobrado para enfrentar esses problemas, buscando soluções, mas ao mesmo tempo que tem a maior parte dos problemas, tem a menor parte dos recursos e das condições necessárias para viabilizar a solução desses problemas. Não há nenhuma grande obra, grande intervenção, em regra, nos municípios, que não conte com apoio, seja de um organismo internacional, como o Banco Mundial, seja do governo federal, seja do governo estadual. Porque hoje, dentro da estrutura que nós temos de federação, os municípios têm capacidade limitada de realização dos investimentos. Por isso, essa discussão sobre o Pacto Federativo também é uma discussão extremamente importante para que a gente possa buscar essas soluções e viver em cidades mais sustentáveis no nosso país. Muito obrigado, prefeito. Nós recebemos aqui várias perguntas, mas eu já fui avisado 3 vezes que o nosso tempo só vai permitir mais uma rodada. Então, nós vamos fazer essa rodada de perguntas aqui, e a maioria delas, obviamente, são direcionadas ao prefeito Haddad. Eu vou lhe passar para que a sua assessoria, de repente, responda no seu Face, né? Para que as pessoas... Nem todo mundo colocou o endereço.
Se vocês tivessem colocado o e-mail aqui, eu tenho certeza que o prefeito encaminharia a resposta individualmente. Mas, de repente, são assuntos que podem ser colocados aí no Facebook, no Twitter. Não sei como é que o prefeito lida com essa relação, mas com certeza são coisas interessantes. Vamos direcionar, então, a pergunta ao prefeito Mark Holland. A pergunta é muito interessante, prefeito, porque ela se refere ao fato de Kansas estar cortada por 2 rios, o rio Kansas e o rio Missouri, que vem tanto rio acima como rio abaixo, tem interação com outras cidades. Inclusive, do outro lado do rio, a outra cidade de Kansas, até maior do que a sua. Como é esta relação entre várias cidades lidando com o mesmo recurso que afeta todas elas da mesma forma? Como é que funciona esta relação lá nos Estados Unidos, na sua experiência pessoal? Well, that's a very good question. The state of Kansas has the Kansas River running through it, and we're divided from Missouri by the Missouri River, and we have a unique metropolitan area in that the whole metropolitan area is about 2 million people, and about half live on the Kansas side and half live on the other side of the river on the Missouri side. And so we share in common this water resource. But though each municipality provides our own water and our own sewage treatment. So we do have that. We also have compacts with the federal law. Federal law handles how the states treat the river upstream and downstream. And that's where the Environmental Protection Agency has stepped in and said, the older cities like ours in Kansas City, Missouri, have combined sewer overflow, where traditionally the sewers were run into the stormwater, and during major rain events, it flushes raw sewage into the river. It's a very expensive problem to solve, but we found if we can address it on a regional level, we can be much more successful. We had a major stormwater problem due to overdevelopment, and early development did not anticipate the use of capturing stormwater on site. It expected to pipe all of the stormwater down the river. And so new development now, we have big areas of every shopping area, of every new development has to have green space to capture the water and leave it on site. But we had a very old system that was draining water, and the water from one community was flowing through our community, flooding our community, and then draining into the next city. And so the city downstream did not have any, had all of the liability, but the city upstream that had created the problem had no liability by federal law. So we got to pay for it. And it was about a $120 million project that we had help from the federal government, we had help from the state government, and the 2 downstream municipalities essentially paid all of the local amount. But it's one of those things where planning and the need for coordinated state and federal law in terms of drainage matters dramatically to us, so that our neighbors can be good neighbors, and we can make sure that the water choices that they make don't negatively impact us. But we're fortunate that water at this time is plentiful, but during major rain events, it's too plentiful. São muitas perguntas aqui, mas eu vou, assim, dentro do nosso rodízio, eu vou fazer uma que achei bastante interessante, curiosa, da Fernanda, arquiteta. Ela pergunta o seguinte: qual é a possibilidade real dos rios urbanos de São Paulo serem usados para o transporte público? Porque poderiam movimentar pessoas, ela fala até dos ônibus anfíbios, que poderiam ser usados, ajudariam muita gente. Qual é a possibilidade, ou se existe algum projeto, existe alguma previsão para que isso seja feito? Ela, inclusive, comenta que em Bangkok o rio é muito sujo, mas boa parte do transporte é feito com táxis aquáticos. Qual é a sua visão em relação a isso? Depois tem outras perguntas relacionadas com a politização da crise hídrica de São Paulo, uma série de aspectos relacionados ao desenvolvimento da cidade, mas eu prefiro passar isso depois à sua assessoria para que possa responder a essas pessoas. Bom, eu entendo que seja possível começar a explorar essa possibilidade. Sobretudo no âmbito das represas, há projetos que estarão, projetos piloto que entrarão em funcionamento possivelmente no próximo ano, porque há trechos que podem ser cortados pelo transporte
na água das represas, o que vai poupar ali na região do Cantinho do Céu, Jardim Ângela, vai poupar muito tempo se ele funcionar adequadamente. Nós não sabemos ainda do grau de eficiência desse transporte, por isso que vai ser feito um teste antes de qualquer tomada de decisão. Em relação aos rios, eu sou um pouco mais cético no curto prazo. Talvez no longo prazo, transporte de carga possa ser feito, né? Sobretudo transporte de carga, que não exige tanta velocidade, e aí talvez nós possamos tirar caminhões das ruas, resíduo sólido, uma série de coisas que podem ser transferidas para o transporte fluvial, sobretudo se o projeto do Alexandre Delijaikov, que está ali na segunda fileira, sair do papel, que é a ideia de um hidroanel, né, que integre todas as represas da cidade, os principais rios, movimentando, sobretudo, carga. Obviamente que para a hora que tiver despoluído o rio, talvez também seja usado para passeio turístico e tal. Nesse momento, eu acho que é impossível, em função do fato que os rios não estão despoluídos ainda. Mas no médio prazo, acho que até isso pode ser feito. Mas no curto, eu acho que Guarapiranga, Billings e talvez transporte de carga aí pelo hidroanel, se ele chegar a ser constituído. Muito bem. De repente, até overcraft pode ser uma boa solução, porque mesmo que o rio esteja poluído, não teria grande dificuldade e pode ser anfíbio. Tem boas ideias para serem discutidas aí. Prefeito Moreira, a pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas a pergunta é o seguinte: o rio e o seu entorno são espaços públicos de grande vitalidade, onde a cidade convive e, acima de tudo, se diverte. Está se referindo também à sua cidade, onde isso de fato acontece. Como foi o processo de transformação dessa relação do rio com a comunidade, e até que ponto a sociedade, a comunidade, influiu, participou ou exigiu que isso acontecesse? Como foi a relação da comunidade com o poder público, com a prefeitura, nesse processo de transformação do rio num espaço de ocupação, de diversão e de lazer para a comunidade, turismo, etc. Sim, nós podemos dizer que o rio passou de ser um rio fábrica, um rio onde havia atividades portuárias, onde havia atividades também ligadas ao vinho do Porto, que vinha pelo Rio Douro abaixo e ia para as caves em Gaia, no outro lado do rio, para ser um rio de serviços, um rio de lazer, um rio de ocupação. Este não foi um processo fácil, mas foi facilitado porquê? Pela desertificação súbita da atividade portuária. É muito mais perigoso para as cidades quando as cidades enfraquecem lentamente, quando há como se fosse um corte, e houve um corte muito radical, com o desaparecimento de uma atividade portuária, o desaparecimento da Alfândega do Porto, que hoje é um museu, mas que tinha um enorme edifício junto ao rio, que desapareceu porque as atividades alfandegárias saíram daquela zona e ainda por cima, com a União Europeia, com a entrada de Portugal na União Europeia, a Alfândega deixou de ter a influência que tem, ficou como se fosse quase uma cidade fantasma, com muitos edifícios que subitamente não tinham ocupação, mas estavam lá. A preocupação da população foi sobre o aspecto, eu diria, patrimonial. A população que lá ficou muito ligada à questão do património. E acho que o momento decisivo foi quando, no final dos anos 90, o centro histórico da cidade, que é onde convive melhor com o rio, foi declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco. A partir desse momento, ficou preservada a monumentalidade dessa área. Deixou de ser possível destruir aquela parte e transformar aquilo numa cidade moderna ou contemporânea. E essa transformação de uma cidade industrial numa cidade patrimonial, abriu depois caminho às atividades lúdicas, ao turismo, que foi descobrir uma cidade que estava por descobrir, abriu caminho às atividades culturais, porque esses tais grandes espaços onde se desenvolviam as atividades
portuárias ficaram vazios. Falei o exemplo da Alfândega, mas podia falar noutros mercados que havia na proximidade do rio. Um dos mercados mais importantes, o mercado de frescos, chamado Mercado Ferreira Borges, da era da arquitetura do ferro, foi transformado num hall onde hoje se pode ir ouvir música contemporânea, onde se pode ir ouvir jazz. Portanto, no fundo foi a mutação súbita que provocou, que muitas vezes em Lisboa foi o grande terremoto, como sabem, que transformou Lisboa. No Porto, creio que foi este desaparecimento súbito de uma atividade que felizmente não destruiu a cidade. Ficou lá, havia um vazio, havia uma oportunidade. As cidades são muito isso. As cidades têm muito esta extraordinária tendência de se reinventarem e de reinventarem a utilização dos seus espaços e dos seus recursos. Só para complementar, foi um agente externo, então, essa atuação da Unesco não, deu o primeiro passo. Não, a Unesco foi uma certificação, porque certo. A vontade surgiu dos cidadãos do Porto. É isso que eu queria saber. Mas nisto juntaram-se o município, juntaram-se associações, juntaram-se muitos arquitetos, juntaram-se aqueles que estavam a trabalhar na reabilitação, enfim, foi um grande empenhamento, mas houve um objetivo. Primeiro objetivo, o Porto tem que ser património da humanidade para que isto não possa ser estragado. E isso é fácil quando a cidade está vazia. Se houvesse uma grande pressão imobiliária nesse momento, não se teria conseguido. É exatamente por isto que eu antes falava na necessidade agora, que a cidade está a ser descoberta pelo turismo, com médias de crescimento do turismo de 12% ao ano. O meu maior problema neste momento é como é que hei de equilibrar esta nova procura, ao mesmo tempo com aquilo que a cidade tem de característica. De outra forma, a cidade fica igual a qualquer outra. E, portanto, esta dificuldade de agarrar exatamente o que é o património cultural de uma cidade e fazer disto, do património material e imaterial, fazer disto um novo recurso para que a cidade se possa reinventar. Eu acho que, para a pessoa que fez a pergunta, quem sabe fica aqui uma experiência interessante. Às vezes, uma situação pontual pode ajudar ou pode ser o gatilho para que uma parceria da sociedade com o poder público produza uma transformação como essa que ocorreu no Porto. Prefeito Gabriel, a pergunta aqui para o senhor é a seguinte. Hoje, já num painel anterior, foi mencionado o PCJ. Como e qual a influência deste pacto regional apolítico, apartidário, no desenvolvimento da região e no aproveitamento dos seus recursos, de maneira a todos os municípios tenham democraticamente direito a eles? Eu acho que os comitês de bacias são um avanço inegável na condução, na discussão, no debate, na reflexão e no enfrentamento da questão da gestão hídrica. Eu ontem citei aqui um exemplo um número muito importante, que em toda a bacia do PCJ são 69 municípios, dos quais 69 no comitê, dos quais 5 no território mineiro e os restantes em São Paulo. Nós saímos de um tratamento de esgoto de 6% em 1994 e atingimos 60% agora em 2012. E a projeção para este ano, 2014, Piracicaba chegou a 100%, mas na bacia devemos chegar próximo de 80%. Portanto, foi um avanço inegável em todos esses municípios, a média é esta. Isso foi a participação do debate, e não só, porque a partir dos comitês nós conseguimos a cobrança pelo uso da água, nós conseguimos financiamentos, não é? Linhas de financiamento, que permitiu então que os municípios avançassem nessa questão do tratamento de esgoto, que naquele momento, nesses últimos 20 anos, era essencial. Hoje, com a escassez hídrica e com a crise, e estamos, portanto, eu sou presidente do comitê, portanto, estou no meio, no olho do furacão, tá certo, desse debate, mas eu sou presidente por delegação. Na verdade, nós chamamos o comitê de Parlamento das Águas, as decisões são coletivas, eu só sou representação desses comitês, até pela origem da luta do Piracicaba, os prefeitos de lá assumem esse papel. Né? Mas agora, o outro trabalho, o trabalho que a gente estava começando a fazer
que era essencial também para a questão da gestão hídrica, para a disponibilidade hídrica, que é o combate às perdas, que Santos tem um exemplo muito importante, um indicador muito positivo. Quando a gente começou esse trabalho, agora veio toda essa crise, né, que está nos consumindo em termos de participar desse debate. Mas, enfim, é um modelo que deu certo, é um modelo que pressiona as demais esferas de governo, os municípios acabam pressionando as demais esferas de governo, tanto o Estado quanto o federal, e encaminha o debate dessas questões, que são questões de sobrevivência humana, que é a questão da água. Só um segundinho mais de resposta. Quão sensível, na sua experiência de lidar com o Conselho, quão sensível é este Comitê das Águas a questões políticas? Ou isso já está superado? No comitê, ele supera, né? Nós temos representações partidárias, claro, porque cada prefeito tem lá seu partido, né? Mas tem equipes técnicas, tem sociedade civil, né, participando, tem os usuários que são desde o industrial até o agricultor. Portanto, esses comitês nas suas câmaras, né, são representados e são apartidários. Nós, o tempo todo, tentamos evitar a contaminação, né, e isso ao longo dos anos todos, né, agora, né, a contaminação partidária ou política nesse sentido. Política no sentido mais amplo, sim, que é esse embate que temos que fazer permanentemente. Política de gestão dos recursos. Gestão, política de embate com os governos, né, que são os gestores, afinal, nós somos gestor federal e um estadual, né? Esse embate nós fazemos, né? Mas sempre com muito cuidado para não esbarrar na questão ou partidária ou política no seu sentido, né, de oportunismo em relação às situações, etc. Isso é uma boa referência, porque demonstra o amadurecimento dos modelos de gestão de recursos com diversos municípios, partidos diferentes, posições diferentes, mas que estão conseguindo superar esses aspectos em função do interesse da coletividade. Prefeito Paulo, a sua eficiência do município lá em economizar água e evitar desperdícios está permitindo o abastecimento de algumas pessoas, porque a água que era jogada fora, que era desperdiçada, não podia resolver esse problema. Porém, Santos está no fim da linha. E a pergunta aqui é o seguinte: seu município tem apresentado índices de crescimento muito acima da média estadual e nacional. Como é que vocês estão se preparando para lidar com esse nível de crescimento e com recursos limitados? Vai ter um momento que evitar desperdício já não é mais, chegou no limite, a partir daí não tem mais. Como é que vai fazer? Qual o mecanismo que a cidade de Santos está adotando para planejamento futuro no que diz respeito a isso, a um índice de crescimento extremamente rápido, acentuado, e lidando com recursos que são finitos, principalmente porque vocês estão no fim da linha e muita coisa acontece fora da sua governabilidade que afeta vocês lá embaixo. Qual é a fórmula que vocês estão adotando? Com certeza. Quando eu falei aqui no início da água como um instrumento de oportunidade, o porto, a questão do pré-sal, isso tudo gera uma série de desafios adicionais à cidade. A gente pensa hoje um grande desafio, por exemplo, a questão da mobilidade urbana das grandes cidades. Quando você pensa num porto que movimenta 33% do que o país exporta, a gente pensa que é uma cidade que recebe todos os dias 15 mil caminhões, né, levando carga ao porto em virtude do estímulo ao transporte rodoviário em detrimento do ferroviário, que é um desafio que nós temos certamente que reverter no Brasil. O deslocamento, a questão do transporte hidroviário, que é fundamental, nós estamos trabalhando dentro dessa temática, né, de transporte de cargas de pessoas através do mar, que nós temos, né, um grande trecho navegável. E a questão do crescimento de Santos, decorrente dessas atividades, nós estamos trabalhando dentro de um planejamento estratégico. Nós desenvolvemos um projeto na prefeitura, logo no início do governo, chamado Santos 500. Nós temos 468 anos e a nossa intenção ao desenvolver esse projeto, em conjunto com a sociedade civil, aliás, a partir de uma experiência, eu digo sempre que na administração pública não adianta a gente querer reinventar a roda. É muito importante que a gente possa, a partir das boas práticas, das boas experiências, sim, retomá-las. E Maringá, por exemplo, tem um
uma grande experiência de planejamento estratégico, é um grande exemplo para o Brasil de continuidade. Um dos piores males que existe na administração pública é a descontinuidade, é quando assume um gestor que acaba por vaidade política, muitas vezes, fazendo tudo aquilo que o anterior fez, apenas para deixar a sua marca. E aí leva-se tempo para recuperar o caminho que estava sendo perseguido. Então, no caso de Santos, nós estamos desenvolvendo esse projeto que visa, em todas as áreas, planejar a cidade quando ela completar os seus 500 anos, ou seja, daqui a 32 anos. Área de mobilidade urbana, habitação, saneamento, a questão da drenagem, macrodrenagem, todas as intervenções que são necessárias. Um debate amplo e profundo com a sociedade, de maneira que a gente tenha um planejamento que possa ser executado por qualquer gestor público que venha assumir a prefeitura nos próximos anos. A cidade tem uma agenda clara e definida com suas próprias prioridades. E considerando, obviamente, as peculiaridades que nós temos, esse crescimento. Hoje nós temos, pelos indicadores da cidade, de qualidade de vida, de longevidade, a expectativa de vida que é maior na cidade, pelas características, nós temos isso como um grande atrativo, que acaba atraindo muito público, né? Pessoas que muitas vezes residem aqui na região metropolitana, constroem as suas carreiras, suas trajetórias profissionais e depois procuram um local com uma qualidade de vida diferenciada e acabam se deslocando para Santos. Isso gera, logicamente, um crescimento populacional. Então, pensar na mobilidade urbana, como nós temos pensado, no VLT, o veículo leve sobre trilhos, que nós estamos implantando na cidade, que será o primeiro do Brasil em operação, o ir e vir do cidadão, ou seja, crescer e se desenvolver, mas mantendo o nosso maior patrimônio, que é a qualidade de vida. E, obviamente, que a água é um elemento fundamental para que a gente possa preservar a qualidade de vida e as condições da cidade dentro do plano estratégico. Bem, essa conversa aqui está tão interessante, mas já mostraram a plaquinha está escrito fim, encerrar. É uma pena, porque a gente tem aqui gestores de grande experiência e nós temos a oportunidade de fazer um intercâmbio, já começar aquela rede, né, aquele network de experiências de prefeitos que podem fazer uma transformação importante nesse planeta. Aliás, só para fazer um reconhecimento aqui da colocação do Benjamin Barber, durante a Rio+20, eu estive representando a Frente Nacional de Prefeitos na Rio+20, e lá o que nós assistimos de fato foi que as nações, os governos nacionais, apresentaram um documento de mais ou menos 200 itens com 4 compromissos. 4 compromissos. As outras 200 e lá vai alguma coisa eram reconhecimentos, eram intenções, mas não eram compromissos. O C40, que se reuniu ao mesmo tempo lá na Rio+20, que é a organização que reúne as 40 cidades, as megacidades do mundo. Hoje já são 53, me parece, né? Já aumentou o grupo continua chamando C40, mas já tem mais de 50 cidades que aderiram. O C40 assumiu compromissos que estão na internet, que vale a pena a gente ver, mas entre eles, essas 40 cidades, gente, assumiram o compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa, suficientes para zerar as emissões de um país do tamanho do México, em 40 cidades, com decisões que podem ser tomadas pelo prefeito, pelo gestor municipal, pelas iniciativas da prefeitura. E os estados, as nações não conseguiram apresentar esse nível de resposta. Então, o Barber tem uma certa razão. Se os prefeitos se unirem em entidades, em networks, em redes de troca de experiência, como nós tivemos aqui, uma pitadinha, só uma pequena amostra, nós poderemos avançar muito no que diz respeito à sustentabilidade desse planeta, que é o único que nós temos. Então, quero agradecer aqui, em nome da organização, a disposição, a presença de vocês, as informações que se dispuseram a compartilhar conosco, e dizer que o interesse é analisar o futuro. Como foi bem colocado aqui pelo prefeito Paulo, nós, lá em Maringá, iniciamos um processo há 18 anos atrás, em que a sociedade organizada é a responsável pelo planejamento de longo prazo, não é a prefeitura. O prefeito é visto, lá em Maringá, como um executivo contratado pela sociedade para executar o plano que a sociedade definiu que ela deseja. Não é o prefeito que define o que vai ser feito. A sociedade tem um projeto
E se o prefeito não se comprometer a executar o projeto, para começar a conversa, ele não será eleito. Essa parceria com a sociedade, nós vimos aqui, ela é capaz de fazer transformações extraordinárias, e muito do que a gente ouviu aqui nos painéis nos mostraram que ONGs, que entidades, que organizações, que empresas podem colaborar de uma maneira extraordinária para a solução de inúmeros problemas e para a transformação da nossa vida, para dar qualidade à nossa existência. Então, a Arquifuturo está de parabéns por essa oportunidade. Obrigado, Tomás, e a sua equipe, por nos dar esse privilégio, e nós agradecemos mais uma vez os prefeitos. Passamos ao próximo painel. Agradecemos a todos vocês pela atenção e pela presença.